Pessoal, então vamos lá para um vídeo bem prático aí com vocês com relação à alavancagem de fundos imobiliários. Então, para quem está acompanhando as notícias aí, deve ter percebido que é um assunto que está bem em alta agora, porque os fundos imobiliários conseguiram uma forma de se alavancar. O que é alavancar? Alavancar é você trabalhar com um dinheiro emprestado para tentar crescer mais rápido, para você ter um aumento dos seus ativos de forma mais rápida. Você pode emprestar um dinheiro, ou se você tiver um dinheiro para receber no futuro, você pegar esse dinheiro no valor presente, você trazer esse dinheiro aqui no presente através de securitização, vou comentar isso aqui no vídeo com vocês. Acaba que a alavancagem é muito comum em empresas. Empresas podem, vou mostrar isso aqui no vídeo para vocês, empresas podem se alavancar, empresas podem pegar dinheiro emprestado para trabalhar ali, para operar, para tentar crescer mais rápido, mas isso não é uma verdade em fundos. Então, quando eu falo em fundo aqui, qualquer fundo, fundo de renda fixa, fundo multimercado, os próprios fundos imobiliários, eles deveriam trabalhar só com o dinheiro dos sócios. Então, um fundo, por exemplo, que vai abrir, vai fazer uma oferta inicial, ele capta todo aquele dinheiro dos sócios para comprar imóveis, por exemplo, se for um fundo de tijolo. Só que os fundos descobriram uma forma dentro da lei de pegar os aluguéis que eles receberiam no futuro, também no caso aí dos fundos de tijolo, trazer isso aí, empacotar, muita gente chama isso de empacotar, mas é um processo de securitização, que é transformar isso num CRI. Eles transformam isso num CRI, adiantam o dinheiro que eles receberiam no futuro para continuar investindo no fundo, para tentar comprar mais ativos para o fundo crescer mais rápido. E a própria CVM foi questionada com relação a isso. Então, para quem não sabe, a CVM é a xerife, digamos assim, do mercado e acharam que isso está ok. Quer dizer que os fundos podem fazer isso. A grande questão é que os fundos, quando estão muito alavancados, isso é tudo, né? Sempre que você está muito alavancado, você está exposto a riscos. O risco das coisas não darem certo. Então, quando um fundo está muito alavancado, ele depende de que tudo dê certo para que ele consiga crescer. E se alguma coisa sair errado, ele pode ter problema aí de receitas, pode vir até zerar os dividendos, pode ter que vender imóveis do fundo, por exemplo, se for fundo de tijolo, para cumprir as dívidas dele, para cumprir as obrigações que ele criou. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho de contabilidade. É interessante vocês saberem um pouco de contabilidade para entenderem como é que os fundos imobiliários estão fazendo isso e como até que uma empresa funciona também. Vou mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês bem na prática mesmo como que se calcula a alavancagem de um fundo imobiliário. E no final, eu peguei aqui os 25 maiores fundos imobiliários do Brasil e calculei para vocês. No final do vídeo vai ter uma tabela aí mostrando como que está a alavancagem de cada um desses fundos imobiliários. Então vamos para a tela do computador aqui. Pessoal, então eu acho importante a gente falar um pouquinho de contabilidade, tá? Antes de a gente começar isso. Quando a gente fala em contabilidade, normalmente a gente tem três demonstrativos, tá? Que é a DRE. A DRE é muito conhecida para quem vai analisar ações, que é na DRE que você olha onde estão ali as receitas da empresa, os custos da empresa, até chegar no lucro líquido da empresa. Então é muito interessante, é muito importante quando você vai fazer uma análise fundamentalista de uma ação, você olhar a DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Também um outro demonstrativo que é muito usado aí para analisar ações é o demonstrativo de fluxo de caixa, que mostra aí em um período como estava o caixa da empresa antes e como está o caixa da empresa depois. E o balanço patrimonial, que é o grande foco do nosso vídeo aqui, que o balanço patrimonial mostra para a gente quais são os ativos que a empresa tem, então tudo que a empresa tem ou tudo que o fundo tem no nosso caso aqui, os passivos que eles têm, que é a obrigação, são as obrigações que eles têm com terceiros, e o patrimônio líquido, que é o capital social. Ou seja, se a gente pegar todos os ativos daquela empresa ou daquele fundo, tirar todos os passivos, quanto realmente que sobra para os sócios. Então, se vocês forem assistir qualquer aula de contabilidade 001, provavelmente a pessoa vai fazer exatamente esse desenho aqui para vocês, um desenho bem esquisito a princípio, mas isso aqui é uma tabela, tá? Então, tem uma divisão aqui e uma divisão aqui. Na esquerda, o que vocês vão ver? Vocês vão ver os ativos do fundo ou da empresa. Na direita, vocês vão ver os passivos e o patrimônio líquido do fundo. Então, aqui vem a fórmula mais importante do balanço patrimonial. O somatório dos ativos, então todos os ativos aqui tem que ser igual ao somatório dos passivos mais o somatório do patrimônio líquido. Então, para ficar um exemplo bem prático e bem interessante para vocês entenderem, vamos supor que você quer abrir aí um negócio, você quer abrir uma padaria e você tem 50 mil reais. Você vai, abre o CNPJ ali, abre a sua empresa e coloca 50 mil reais na empresa.
o que vai aparecer? Você vai ter 50 mil reais de caixa naquela empresa, porque está tudo em dinheiro no caixa ali, você não usou isso para nada. Só que na coluna da direita aqui você tem o patrimônio líquido. Então aqui mostra quanto que você aplicou naquele negócio. Então o que é o capital social? Capital é dinheiro social dos sócios. Então quanto que foi o dinheiro dos sócios que entrou nessa empresa? 50 mil reais. Enquanto você não gastou nada na sua empresa, o capital social é igual ao caixa. Se a gente for fazer essa soma aqui, o ativo está igual ao passivo mais o patrimônio líquido, sem problema nenhum. Aí você começou a fazer as compras para sua empresa ali, você começou a comprar mobiliário, você comprou ar-condicionado, você comprou o balcão e você acabou zerando o seu caixa. O que vocês percebem nessa conta? Também, o ativo continua sendo 50 mil, porque saiu os 50 mil do caixa e virou isso aqui. O capital social também continua 50 mil. Só que você vê e fala, nossa, Breno, o dinheiro não deu para montar minha padaria, faltou dinheiro. O que você, como uma empresa, pode fazer? Você pode pegar dinheiro emprestado em um banco. Então você pode ir no banco e fazer um empréstimo de 20 mil reais, por exemplo, porque você não deu, o seu dinheiro não deu para comprar o forno para sua padaria. Então se a gente fizesse somatório aqui, quanto que a gente tem de ativo na nossa empresa, quanto tem de ativo na nossa padaria? Tem 40 mil, 50 mil, 70 mil. Então os ativos nossos aqui somam 70 mil. Se a gente somar o nosso passivo com patrimônio líquido, 20 mil com 50 mil, 70 mil também. Então tá perfeito essa equação aqui, essa fórmula está atendida. E aqui vem a grande questão, porque, como eu disse para vocês, as empresas podem se endividar, então as empresas podem se alavancar, elas podem pegar dinheiro emprestado para operar. Os fundos não. A princípio, os fundos só podem trabalhar com capital de sócio. Então, como eu disse, um fundo faz uma oferta inicial, capta ali 100 milhões de reais dos sócios. Eles têm que usar esses 100 milhões de reais para comprar os imóveis, para comprar um imóvel. Ah, o fundo quer comprar um outro imóvel de 50 milhões de reais. O que ele tem que fazer? Tem que abrir uma subscrição para que os sócios ali aportem mais dinheiro ou entrem novos sócios naquele fundo ali, aportando ali mais 50 milhões de reais para o fundo comprar outro imóvel. Então, o fundo, em teoria, sempre deveria trabalhar com o capital dos sócios. Então, vamos pensar um fundo que começou aqui, igual eu estou falando para vocês agora, fez uma oferta inicial e captou 500 milhões de reais. O que eles podem fazer? Transformar esses 500 milhões de reais em imóvel. Ah, o fundo viu ali, vislumbrou um imóvel interessante de 100 milhões de reais. Como que ele tem que fazer para comprar esse imóvel? Ele teria que pedir mais 100 milhões de reais para os sócios para conseguir aumentar aqui o valor dos ativos para 600 milhões. Então aqui a gente estava com 500 milhões, agora somou mais 100 milhões aqui, a gente conseguiu aumentar para 600 milhões. Reparem então que não tem passivo. O fundo, a princípio, não deveria trabalhar com passivos. Mas o que os fundos descobriram que podem fazer e que está dentro da legalidade? Então imagine um fundo aqui tem 3 imóveis. Eles têm esse imóvel 1, imóvel 2 e imóvel 3. Cada imóvel desse vai gerar uma série de pagamentos de aluguel no futuro. Então vai ter esse mês a mês aquele aluguel a ser recebido. Esse aqui, por exemplo, eu coloquei como se fosse 100 mil reais por mês durante 12 meses. Esse aqui 70 mil reais por mês e esse aqui 120 mil reais por mês. Se a gente for somar esse valor no futuro, daria 3 milhões 480 mil que esse fundo teria para receber em um ano, então nos próximos 12 meses aí. O que ele pode fazer? Fazer a securitização desses aluguéis. Pegar todo esse bolo de aluguéis aqui e oferecer para alguém. Fala, você aceita receber 3 milhões 480 mil em 12 meses, parcelado em 12 meses? Compra isso de mim, me dá 3 milhões à vista, por exemplo. Estou chutando o valor, tá? Mas lógico, tem que ser dado um desconto, porque quem comprar esse CRI vai receber ao longo do tempo e o fundo quer receber esse dinheiro à vista. Então ele vai ter que dar um desconto. Fala, você quer ficar aí com esse recebimento de 3 milhões 480 no futuro? Me dá 3 milhões à vista, ou me dá 2 milhões e 800 à vista. Isso é a securitização. Eu falei bastante para vocês aqui naquele vídeo de CRI. Então é isso aqui. Então o que o fundo pode fazer? Ele perde o direito a receber esses aluguéis que ele teria no futuro, porque isso aqui vai ser passado para quem investiu naquele CRI, mas ele vai apurar um dinheiro à vista. E com esse dinheiro à vista, ele vai lá, por exemplo, e pode comprar um quarto imóvel. Então, ele vai ter os ativos aqui, esses imóveis são do fundo, ele perdeu o direito ao recebimento desses aluguéis que ele securitizou, mas ele aumentou o ativo do fundo aqui, comprando mais um imóvel e tem o direito aí de receber os aluguéis desse novo imóvel. Então, o que aconteceu aqui? Vamos pensar, voltar nos cálculos que a gente estava fazendo. Imagine então que ele tinha realmente um capital social, ou seja, o que foi investido pelos sócios de 500 milhões
e transformou isso em um CRI, os recebimentos futuros dos aluguéis transformou num CRI e apurou 100 milhões. Então ele consegue comprar um imóvel, ele consegue aumentar o ativo através disso, então através da securitização. Ao invés de pedir mais dinheiro para os sócios, ele pega aqueles aluguéis que ele vai receber no futuro ou os juros que ele vai receber se for um fundo de papel que investe em outros CRIs e transforma isso num valor presente, pega esse valor e usa para comprar os imóveis. Só que isso se torna um passivo. O que é o passivo? É uma obrigação. Então ele tem uma obrigação, o fundo passou a ter uma obrigação que é cumprir esse CRI aqui de 100 milhões de reais. Só que com isso ele conseguiu aumentar o seu ativo, ele conseguiu comprar mais um imóvel aqui. Então o que é importante para a gente entender aqui nessa parte de alavancagem? A gente quer saber quanto dos imóveis aqui desse fundo, se for um fundo de tijolo, tá? Se for um fundo de papel, seriam quantos CRIs que ele investiu ali, quanto dos ativos aqui foram obtidos através de geração de um passivo. Então a gente quer saber quanto que é o passivo pelo ativo, que daria a mesma conta, aí se a gente for fazer a conta mantendo essa fórmula que eu falei para vocês, o que é o passivo? O passivo é o que a gente poderia simplesmente pegar todo o ativo e subtrair o patrimônio líquido. A conta seria exatamente a mesma coisa. E o que está sendo mais aceito aí no mercado hoje? O que os primeiros indicadores aí estão dizendo? Que um fundo que tenha menos de 10% de alavancagem é um fundo ok, ele está com uma alavancagem pequena. Um pouquinho de alavancagem vocês vão ver, todos os fundos vão ter, porque quando eles assumem a obrigação de nos pagar os dividendos, esses dividendos que a gente vai receber acabam aparecendo aqui como passivo. Então vocês nunca vão ver um fundo aí zerado de passivo, sempre eles vão ter alguma coisinha. A questão realmente são valores mais altos, valores grandes. Entre 10% de alavancagem e 20% de alavancagem é que está sendo considerado aí o limite, e acima de 20% um fundo muito alavancado. Então onde que a gente vai encontrar essas informações? Como eu coloquei aqui para vocês na tela, infelizmente nenhum site está publicando isso aí de forma automatizada, nenhum site está calculando isso, publicando isso de forma mastigada para a gente. Infelizmente, a gente está tendo que fazer esse cálculo na mão. Como eu disse para vocês, no final do vídeo eu vou mostrar os 25 principais, os 25 maiores fundos do Brasil, só para vocês verem, mas eu quero mostrar para vocês como que vocês vão fazer esse cálculo aqui na prática. Então, eu deixei aberto aqui para vocês o site Fundos Explorer, eu peguei o fundo por qualquer, tá? Não escolhi o fundo aqui, porque é um fundo grande, é um fundo talvez o mais conhecido do Brasil, só para a gente fazer uma análise com ele. Eu não estou recomendando que você compre ou deixe de comprar esse fundo, porque eu estou mostrando isso aqui. É realmente só para a gente ter um exemplo prático, um exemplo mais palpável. Então eu abri o Fundos Explorer no fundo KNRI11, que é um fundo bem conhecido aí. Onde vocês vão encontrar essas informações para calcular aí a alavancagem do fundo? Vai rodar até o final aqui nas publicações. Infelizmente também não é naquele relatório bonitinho que a gente está acostumado, porque normalmente a gente vai olhar o fundo, a gente pega esse relatório, que é um relatório bem formatado, é um relatório super tranquilo aí, para a gente ler, para a gente entender o que o fundo está fazendo. A gente vai olhar no relatório que ele é um pouco mais feio, tá nesse informe periódico aqui. No caso, eu estou gravando esse vídeo aqui no final de setembro de 2022 e o último informe que a gente tem do KNRI é o de agosto de 2022. Então eu vou abrir ele aqui, tá bem pequenininho, deixa eu dar um pouco de zoom para vocês verem. Então é uma publicação um pouco mais feia, tá? Não é uma publicação aí super formatada, super bonitinha para a gente olhar, mas é aqui que está a informação que a gente precisa. Então reparem aqui, quando a gente olha, a gente sabe qual que é o ativo aqui do KNRI 11, a gente sabe qual que é o patrimônio líquido dele. Se a gente quiser, a gente poderia fazer a subtração aqui para encontrar o passivo, ou a gente pode vir aqui no final, a gente tem aqui o total do passivo, então é exatamente a mesma conta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui, se você não souber mexer no Excel, você pode fazer isso aqui na mão, numa calculadora mesmo, ou se você souber mexer no Excel, copie e cola esse valor no Excel aqui para ficar mais fácil para fazer a conta. Então, só para ganhar um pouquinho de tempo, já deixei aqui para vocês, então, o ativo, que eu copiei lá, o passivo e o patrimônio líquido. Só para vocês verem uma confirmação, eu poderia fazer a conta aqui, pegar o ativo e subtrair o patrimônio líquido, vocês vão ver que é exatamente o mesmo valor que eu copiei lá, porque o ativo é sempre o passivo mais o patrimônio líquido. Então, como que a gente vai calcular aqui a alavancagem? A gente vai pegar o passivo e dividir pelo ativo. Então aqui, se a gente colocar em percentual para ficar mais fácil de ver, o KNRI 11 está com uma alavancagem de 8,43%.
Então, dentro dos padrões que estão sendo considerados hoje, aí, os primeiros padrões que estão sendo considerados, é um fundo que está com uma alavancagem ok. E vocês podem fazer isso para todos os fundos que vocês tiverem na carteira ou para os fundos aí que vocês estão pensando em colocar na carteira. E voltando aqui para a apresentação, como eu prometi para vocês, eu fiz, já deixei aqui para vocês os 25 principais FIIs do Brasil. Eu deixei de preto os que não tem problema, tá? Os que estão abaixo de 10%. Pintei de laranja aqui para vocês verem os que estão entre 10% e 20% e pintei de vermelho aqui os que estão acima de 20%. Então, vocês vão reparar aqui, por exemplo, os que estão acima de 20% é o VISC, que é um de shopping, né, um fundo de shopping, o XPML, que é o fundo também de shoppings da XP, e o HSML, que por coincidência também é um fundo de shoppings. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo aí para dar uma olhada nessa lista, alguns fundos que vocês tenham aí na sua carteira. Claro que eu não consigo colocar todos aí os fundos que são negociados na bolsa, porque é muito fundo e eu tive que fazer esses cálculos aqui na mão, mas eu acho que os principais aí negociados na bolsa já está aqui na tela para vocês darem uma olhada. E pessoal, nesse vídeo é isso. Infelizmente, é mais um complicador para a gente investir aí em fundos imobiliários que são considerados aí a parte mais tranquila. Lógico, é renda variável, tá? Mas fundo imobiliário seria um investimento mais tranquilo dentro da renda variável. Isso não quer dizer que uma análise simples, eu já fiz vídeos de análise aqui para vocês de fundos de tijolo, de fundos de papel e infelizmente agora tem mais um pequeno complicador aí que a gente tem que analisar antes de tomar a decisão de investir em um fundo imobiliário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida que vocês tenham ficado eu estou à disposição, podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço!